Boa noite, meus irmãos, meus amigos do Ideal Espírita. Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Hoje, nós vamos conversar, o nosso tema da palestra virtual de hoje é simplesmente o seguinte: perdoar é esquecer? Será que se perdoar é esquecer? Então, nós vamos conversar sobre esta pergunta em que muitos de nós nos questionamos a outras pessoas, e nós vamos aqui analisar a base do Espiritismo, a base da doutrina espírita, se perdoar é esquecer. Mas, nesse momento, já são 19 horas e 31 minutos. Vamos mentalizar Jesus Cristo para realizarmos a nossa prece inicial, dizendo assim: Senhor Jesus, amado e querido Mestre, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar sobre o vosso nome, sobre a doutrina dos Espíritos, para emancipar a nossa alma, para nos iluminar. Permita, Jesus, que os bons Espíritos, os nossos anjos, se façam presentes em todos os locais, para que tenhamos uma palestra saudável, de bom entendimento, e que todos nós possamos aprender um pouquinho mais da doutrina espírita, que é a terceira revelação em que o Senhor prometera e, como sempre, cumpriu. Em vosso nome, Jesus Cristo, e em nome de Deus, nós iniciamos neste momento a nossa palestra virtual da noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, como nós falamos no início, antes da prece, o nosso tema é simplesmente perdoar e esquecer, mas eu venho com uma pequena história antes de adentrarmos verdadeiramente ao tema. Nós trouxemos para vocês uma história que o título dela é Da Ponte, a história da ponte e o valor do perdão. Vejamos bem o que diz essa história. O autor é Bruno Arr. Bom, essa história ela fala sobre dois irmãos que eram muito amigos desde a sua infância, né? Amicíssimos, além de serem irmãos, eles eram amicíssimos e cresceram, criaram suas vidas e a amizade sempre forte entre os dois. Então, eles moravam vizinhos, duas fazendas coladinhas uma na outra. Né? Um dia, por causa de uma discussão, né, uma discussão qualquer, uma discussão boba, a amizade entre esses dois irmãos acabou. Ela foi rompida. E foi a primeira briga entre eles durante 50 anos de convivência. Até então, esses dois irmãos trabalhavam juntos nas plantações das suas fazendas e cuidando de tudo, sempre ajudavam um ao outro em momentos difíceis. A briga que ocorrera entre eles começou por causa de um pequeno mal-entendido, o que pode acontecer com qualquer família, com qualquer irmão, não é isso mesmo? Com todo mundo. Mas a discussão foi crescendo, até se tornar uma forte briga, repleta de palavras de fúria e raiva, de semanas de silêncio e afastamento.
certo dia, um dos irmãos estava em casa, em sua fazenda, quando bateram a porta. Ele foi lá, atendeu, abriu a porta. Tratava-se de um senhor de idade, já com seus cabelos brancos, com a idade já um pouco avançada, segurando uma caixa de ferramenta, e disse-lhe: Sou carpinteiro, meu senhor, e meu trabalho pode ser útil, disse a ele. O senhor precisa de algum reparo em sua casa ou na sua fazenda? Um dos irmãos, o que recebeu, disse sim. Disse um dos irmãos: Eu tenho um trabalho para o senhor, sim. Do outro lado do riacho, tem uma fazenda que pertence ao meu irmão mais novo. Até então, toda a área era verde em nossas casas, todo ao redor era tudo verde. Mas ele mudou o curso do rio para criar um tipo de fronteira entre nós. Tenho certeza que ele fez isso porque tem raiva de mim, mas vou dar uma resposta a ele. Disse o irmão, né? Disse o irmão mais velho. Está vendo aquelas árvores lá perto do celeiro, meu senhor? Eu quero que o senhor faça uma cerca de 3 metros de altura com elas, pois eu nunca mais quero vê-lo para o resto da minha vida. O carpinteiro ouviu a história e pensou em silêncio por alguns minutos, de ouvir, e disse: Entendi, senhor. O fazendeiro, então, ajudou o carpinteiro a carregar as árvores e as ferramentas, né? E depois disso partiu para a cidade para fazer os seus afazeres cotidianos. Ao retornar, né, ao voltar e ao aproximar do riacho, o fazendeiro ficou furioso, muito furioso. Por quê? Porque justamente seus olhos pareciam soltar faíscas de raiva, de tanta raiva, ele mal conseguia pronunciar uma palavra. Por que isso? No lugar onde deveria estar a cerca, havia uma ponte muito bela, muito bem trabalhada, com um corrimão belíssimo, né, peculiar e super especial. Parecia uma verdadeira obra de arte. Bem, nesse mesmo tempo, o outro irmão mais novo, o outro irmão mais novo apareceu, veio correndo, cruzando a ponte e abraçou o seu irmão mais velho, dizendo: Você é muito especial, meu irmão. Construí esta ponte depois de tudo que eu te fiz e te disse. Ao ver os irmãos se abraçando, o carpinteiro silenciosamente recolheu suas ferramentas, colocou-as de volta na caixa e começou a caminhar. Um dos irmãos foi atrás dele e disse: Por favor, fique aqui mais alguns dias. Precisamos consertar mais algumas coisas aqui. Então o carpinteiro disse: Eu gostaria muito de ficar, meus senhores, mas tenho mais pontes para construir e outros concertos para fazer em outros lugares. Meus queridos, amados confrades e irmãos espíritas, o significado dessa história é muito simples. Sempre deixamos a raiva, o ódio, a falta de controle emocional afastar pessoas amadas e queridas e deixar o orgulho passar por cima do amor. Não deixe isso, nós não devemos deixar que isso venha acontecer. A gente tem que aprender a perdoar e a apreciar e amar verdadeiramente tudo que nós temos. E se o passado não se pode, coincidíssimo isso aí, se o passado não se pode ser mudado, o futuro pode sim. Nenhuma briga ou discussão pode acabar com bons e verdadeiros sentimentos como daqueles dois irmãos da história. Façamos como um carpinteiro da história.
que possamos construir uma ponte quando tiver que construí-la e cruzar o nosso coração e cruzar com o nosso coração aberto e um sorriso no rosto. Então, essa foi a história que nós trouxemos para iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, que é justamente perdoar é esquecer. Nós vamos dizendo aqui o seguinte: não, perdoar não é esquecer. Perdoar independe de esquecer, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O perdoar e o esquecer. São duas coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. Certo? Até porque, meus irmãos, nós não somos alienados. Nós não somos alienados. Não temos ainda a condição, por enquanto, como espíritos inferiores, seria o ideal nós perdoarmos e nós esquecermos, certo? Seria ideal. Mas nós, até agora, nós não conseguimos, certo? Não seria uma alienação, e nós não somos alienados. Necessariamente, olha, nós temos no cérebro uma memória que registra todos os fatos, né? Nesse cérebro aqui, há uma memória que registra todos os fatos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer do agravo sofrido. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, certo? Sair diluindo a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, meus queridos e minhas queridas, caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório, certo? Ou até mesmo ilusório. E esse tipo de esquecimento é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão, certo? Para quem sofreu algum tipo de agressão. Porque a energia gerada a cada instante em que se revive o fato infeliz, aumenta a ferida que se formou numa verdadeira roda viva e acumula novo e desnecessário ressentimento. Então, vejamos bem, se alguém me causou algo ruim e eu alimento essa raiva, se a cada vez em que eu pensar nesse fato que ocasionaram-me, ficar insistindo naquele pensamento, esse sentimento vai aumentar minha degradação espiritual. Esse pensamento vai me tornar pior a cada dia. Essa mágoa, ela vai crescer. Então, por enquanto, e é uma verdade, seria uma alienação se eu dissesse para vocês que perdoar é esquecer. Mas o perdoar, em nosso nível, é aos poucos diluindo esta raiva, aos poucos reduzindo esse sentimento ruim. Até porque, quando nós perdoamos, nós estamos fazendo o benefício, primeiramente, a nós próprios. Olha, tanto isto é uma verdade, gente, que a própria ciência da psicologia diz a todo instante, em quaisquer livros que vocês procurarem que tenha este tema, atestando que o esquecimento da mágoa, que por si só age como uma excelente psicoterapia.
Quando nós esquecemos a mágoa, certo? Esquecemos a mágoa, não é esquecer o fato, não é esquecer o que fizeram a Luiz Eduardo, mas quando eu esqueço a mágoa, eu estou exercendo uma excelente psicoterapia a mim mesmo, porque eu estou me dando uma nova oportunidade, eu vou estar me libertando de um sentimento negativo. Estão compreendendo? Olha, pois que o apego à ofensa, quando nós nos apegamos à mágoa, à ofensa, propicia ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho, acharem que ele em que ela se constituiu. Então, quando eu consigo me desapegar da mágoa, quando eu consigo esquecer a mágoa, esquecer aquele ferimento, eu vou tendo uma melhora nos meus pensamentos, no meu comportamento, eu vou tendo auto-perdão, eu vou cativando espíritos de luzes, eu vou tendo mais confiança com o meu anjo guardião comigo, e a minha consciência ela vai melhorando, certo? Ela vai melhorando. Divaldo Pereira Franco, ele diz que perdoar é bom para quem perdoa. Já o Divaldo já diz, perdoar é bom para quem perdoa. Ou seja, o que é que Divaldo Franco quer dizer com isso aí? Quem perdoa livra-se do fardo triste que carregava. E quem foi perdoado nem sempre alcança a mesma graça, de vez que assumiu um ônus pelo qual responderá, ainda que perdoando. Então, veja bem, a proporção em que nós perdoamos, nós vamos nos libertando de uma corrente negativa. Eu perdoei, eu me libertei de sentimentos negativos. Mas nem sempre aquele que foi perdoado por aquele ou aqueles que foram perdoados por nós, eles recebem essa graça da liberdade de sentimentos ruins, pelo ônus que ele está assumindo. Nem sempre. A gente não vai poder dar essa graça, vamos dizer, para ser mais explícito, vamos dizer que Joãozinho fez algo a mim muito forte, em que eu me senti magoado, mas chegou um tempo em que eu disse, Luiz Eduardo, não quero andar com sentimentos negativos. Eu vou perdoar Joãozinho. E perdoando, eu estou me auto-libertando para o crescimento espiritual. Mas não posso assumir se Joãozinho vai ficar melhor ou não. Aí uma questão de Joãozinho. Aí vocês poderiam me perguntar, Eduardo, mas aí não é a lei de Talião? Quer dizer, se eu perdoo, eu me livro, se ele não se perdoa, ele vai estar se culpando. Não. Não é que vai prevalecer a lei de Talião. Né? Olha, o que vai prevalecer sempre é a misericórdia divina. Certo? Sempre a misericórdia divina. A lei de causa e efeito. Então, quando eu me perdoo, veja que ainda nós estamos nesse ponto do auto-perdão. Quando eu me perdoo, eu me livro de um sentimento ruim. Eu não vou esquecer, como nós falamos, porque fica guardado no cérebro. Só que aquela atitude a qual me fizeram, ela já não vai mais me trazer sentimentos ruins. Eu vou lembrar, mas eu não vou ter mais o ódio, eu não vou ter mais a raiva, certo? Lembrar, eu vou lembrar. Aquele que é perdoado, ele também
tem que se auto-perdoar. Porque nem sempre, pronto, pelo contrário, eu fiz agora, eu magoei Joãozinho. Aí, Joãozinho me perdoou. Joãozinho se libertou das amarras negativas. E eu, que fiz algo de errado a Joãozinho, e ele me perdoou, e eu ajo como monstro, vamos dizer assim, como uma pessoa ainda, em dizer que Joãozinho me perdoou para me humilhar. É isso que nós estamos falando. Não é lei de talião, olho por olho, dente por dente. Só que cada um é uma individualidade. Se Joãozinho quiser, e ele quem fez o ato ruim, ele vai aceitar e agradecer por ser perdoado. Certo? Agradecer por ser perdoado. Então, o que é que a gente vê nisso aí? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos perdoai aos vossos inimigos. Perdoai aos nossos inimigos. E a gente tem que perdoar de imediato. E esse perdoar de imediato, que justamente é o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5º, versículo 7º. Então, o próprio Evangelho, ele já nos passa essa situação. Se eu quero ser perdoado pelos meus atos ruins, eu preciso aprender a perdoar. Agora, eu não vou me exigir que esse esquecimento ele seja de imediato. Mais uma vez, nós não somos alienados. Toda ação feita por nós e sofrida por nós, esta ação está gravada em nosso cérebro, consequentemente, em nossa mente. É quando o Evangelho também diz o seguinte: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, ser-lo-á por Deus. Né? Triste desse que disser que nunca vai perdoar. Por quê? Porque esta pessoa será uma pessoa doente a vida toda. Essa pessoa vai ter uma corrosão por dentro, como ferrugens mesmo por dentro. Não vive e nem viverá bem, porque não sabe o que é perdoar, certo? Não consegue perdoar. Imaginem esquecer. O esquecer que não esquece mesmo. O esquecer não esquece mesmo. Certo? Então, uma das grandes razões da vinda de Jesus Cristo ao planeta Terra foi nos mostrar a lei do amor e do perdão. Uma das partes mais lindas da missão de Jesus foi justamente mudar a concepção de um Deus tão bárbaro em que havia na Terra, porque a concepção que o povo da época tinha de Deus era um Deus vingativo, era um Deus bárbaro, e que, infelizmente, nós ainda vemos, em pleno século XXI, alguns irmãos tendo a visão de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus que vai julgar, que vai nos colocar presos. A gente ainda vê algumas criações, dizer, olha, não faça não com as crianças, não faça isso que Deus castiga.
Deus não é punitivo. E Jesus veio para nos mostrar isso aí. Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é amor. Deus não castiga ninguém. Deus não é severo, nunca foi. Nunca. Mas infinitamente misericordioso. Um Deus que a tudo perdoa. Certo? Agora, nós que temos um pouquinho de conhecimento, nós que estudamos o Evangelho, nós que praticamos ou tentamos praticar a lei de Deus através da caridade e do amor, nós sabemos que não devemos ficar inertes e dizer, Deus perdoa. Não é assim. Façamos por onde? Lembremos da oração maior, o Pai Nosso, que foi a única que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Façamos a nossa parte. Deus me perdoa. Deus vai me perdoar. Isso aí já ficou lugar comum. Certo? A expressão de lugar comum está perdoado, Deus me perdoa. Se nós não sentirmos aqui e não fizermos por onde, o perdão não virá. Porque o primeiro perdão tem que ser o nosso, o consciencial para conosco e para com o próximo. Certo? Então, Jesus ele veio à Terra justamente nos mostrar a lei de amor, a lei de caridade, a lei do perdão. Mas Jesus nos mostrou e deixou ao nosso sabor do livre arbítrio, que cada um a sua responsabilidade e as suas atitudes. Então, que sejamos responsáveis com isso. Toda ação em que nós fizermos, nós colheremos. Nós estamos falando aqui sobre o perdão, o esquecimento, estamos abordando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também nós encontramos em Emmanuel, através de Chico Xavier, certo? No livro O Consolador, na questão 337, nós anotamos aqui, no livro Consolador, na questão 337, Emmanuel, através de Chico, em que essa questão diz o seguinte, foi como nós falamos há pouco instante com o Evangelho. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com um bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Pergunta 337, o Consolador, Emmanuel, através de Chico Xavier. Veja bem, concilia-te depressa com o seu adversário. Mas se o adversário, ele não quiser, e aí? E aí, cumpra-se cada qual com o seu dever evangélico. Cumpra-se cada qual com o que fizer, buscando o adversário para a conciliação. Precisa, ouviu dando, quer dizer, precisa esquecer a ofensa recebida. Só que, mais uma vez, esse esquecer não é lembrar, né? Deu aquele surto, né? Eu não me lembro mais nada, não. O esquecer, mais uma vez aqui explicando a vocês, eu não senti mais a mágoa da ação recebida, certo? Nós devemos preservar a atitude de amor ao próximo, certo? Seja qual for a questão. Então, já em O Consolador 337, ele já diz isso aí. Nós devemos procurar a quem nós ofendemos. Nós devemos pedir perdão. Devemos pedir perdão verdadeiramente. Se ele nos perdoar, ganhamos os dois. Estamos os dois bem. Se ele não nos perdoar, aí é um problema dele. Não será mais nosso. Porque nós pedimos o perdão.
Nós temos a lei de livre-arbítrio. O Evangelho, quando ele diz também, casando aí com o Consolador 337, com reconciliai-vos com seus inimigos, enquanto estais face a face. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o Evangelho nos orienta que nos perdoemos enquanto estamos aqui encarnados, olho no olho. Enquanto eu posso tentar pegar a mão do irmão e dizer, perdoe-me. Por quê? Podemos correr o risco da pessoa que ficou magoada desencarnar, e se ela desencarnar com esse sentimento ruim e continuar sendo, porque nós continuaremos ser o que somos encarnados, e se aquele espírito continuar com a raiva, vai ser um perseguidor. Então, enquanto a gente estiver do mesmo lado, isto é, enquanto a gente estiver encarnado, é muito mais fácil a gente chegar e perdoar, pedir o perdão. Ah, Eduardo, mas eu não posso pedir perdão através da prece? Óbvio que pode. Tanto é que, se nós percebermos, isso independente de ser encarnado ou desencarnado, se nós percebermos, né, o nosso erro, certo? Que está sendo um pouco difícil chegar perto da pessoa, que comecemos, através da prece, a pedir o perdão, a pedir a presença do nosso anjo da guarda e da pessoa, para que facilite essa reconciliação. É necessário isso aí, que a gente compreenda que o perdão, ele deve ser exercido. O que nós o que nós vemos no mundo, que nós vemos, é a falta de empatia, a empatia diminuindo. Eu tenho que me colocar no lugar de vocês. Vocês devem se colocar no meu lugar. Eu tenho que oferecer a vocês o que eu quero que vocês me ofereçam. Eu tenho que lembrar que eu estou aqui nessa encarnação de passagem. Nós estamos de passagem. A nossa mala, ela deve estar pronta 24 horas por dia. Porque no estalo de dedo a gente pode ser chamado ao desencarne. E o que levaríamos na mala? Rancor? Ódio? Raiva do irmão? Ou levaríamos boas lembranças, o amor verdadeiro, a consciência tranquila? E quando chegarmos, que abrirmos os olhos na pátria espiritual, termos a claridade de amigos de luz a nos abraçar e dizer, bem-vindo de volta, meu irmão. Para isso, eu preciso praticar o perdão e o esquecimento, Eduardo. O esquecimento das coisas ruins, nós conseguiremos, sim. Por enquanto, não. Quando nós estivermos em outra classe de espíritos, quando nós avançarmos, sairmos da categoria de espíritos inferiores, chegarmos aos superiores, aos espíritos de luz completamente, esse esquecimento vai ser quase por total. Porque esse esquecimento, aquelas ações, primeiro, se eu não tenho a maldade em mim, ninguém vai me ofender. Gandhi, certa vez, preso, um jornalista o perguntou, o senhor tem mágoa das pessoas que fizeram isso com o senhor? A resposta de Gandhi foi a seguinte, não. Ninguém me magoou, meu filho. Quer dizer, ele estava preso
em corpo, mas a alma dele saía. A alma dele estava leve, porque ele não deixou que as pessoas o magoassem. Pensemos no Cristo. Jesus recebeu várias críticas, pancadas, tapas no rosto, que o corpo acabou sendo crucificado, massificado. Mas quais foram as últimas palavras do Cristo antes do desencarne? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que exemplo maior. É isso? Que exemplo maior. Jesus que não tinha nada a sofrer, nada, mas é um Cristo. Foi o Cristo escolhido por Deus para lhe representar e trazer a lei do amor e do perdão. Jesus não elaborou religião nenhuma. Ele não edificou templo nenhum. Nenhum. A única religião, se assim a gente pode dizer, porque pegando o que significa na sua origem latina, que é religare, ligar o homem a Deus, ligar o homem à luz, Jesus nos trouxe essa ligação através do amor, do perdão, da caridade, através do quando nós olhamos, nós já devemos ter percebido, já perdoamos muito, será? Ou se só perdoou uma vez, mas que seja essa única vez, lembremos da sensação de alívio, dizer, meu Deus, eu consegui perdoar. A gente tira um peso enorme do coração, a gente tira um peso enorme da nossa cabeça, da nossa alma. Então, perdoar é mais que uma obrigação. Perdoar é amor. Certo? Perdoar é amor. E nós somos amor. Nós somos caridade. Nós vemos barbaridades, mas a nossa essência não é esta. O Evangelho também diz que ainda se faz necessário que o mal preexista para valorizarmos o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ai daquele que fizer o mal, porque sofrerá com suas ações. A lei do livre-arbítrio. Né? Então, nós temos que preservar. Lembrando aqui a história inicial que nós contamos, a ponte e o perdão, onde pessoas em que se davam muitíssimo bem, repentinamente, por uma discussão, e dessa discussão partiram rancores. Talvez até nessa discussão desabrochou algo de ruim que estava guardado e deixou-se levar por sentimentos negativos, o orgulho, que é a chaga da humanidade. O orgulho, dizer, eu fui ofendido. Mas muitas das vezes a gente tem que se perguntar se não fomos nós que procuramos aquela ofensa, se não fomos nós que procuramos a realização daquele momento, aquela pessoa nos ofender. Porque nós somos vítima, não é isso? A gente se coloca logo no papel de vítima. Sempre há uma desculpa para nós. É porque, por outro não. O outro já vai com o dedo. O outro já vai com o dedo. Então a gente deve deixar o egoísmo, o orgulho,
Porque aquele que não treina o perdão é uma pessoa hiper orgulhosa. É uma pessoa que precisa de educação espiritual, que precisa evangelizar-se, que precisa abraçar Jesus Cristo através das suas obras, que precisa olhar para o céu e agradecer a Deus. Certa vez, aconteceu comigo, em um determinado local, eu fui defender uma determinada pessoa, mas a defesa nada de violência, né? Só foi verbal. Eu fui a defesa da pessoa em dizer, não, essa pessoa não é assim, 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 assim. E a pessoa ficou com raiva de mim. Disse que não precisava de defesa. Não precisava de ninguém para defender esta pessoa. Eu simplesmente disse, então, perdoe-me. Sabe qual foi a resposta que eu obtive? Só quem perdoa é Jesus. Esse Jesus tem a pena dessa criatura. Dizer que só quem perdoa é Jesus tem a pena dessa criatura. Foi o que Jesus veio fazer aqui, acabamos de falar. Nos ensinar a lei do amor, de caridade, a lei do perdão. Na nossa última palestra, nós falamos sobre Judas, sobre o amor de Jesus por Judas, o perdão de Jesus Cristo, a dificuldade que o próprio Judas teve de ter o auto-perdão, que Judas traiu a ele mesmo, a si próprio, não só foi a Jesus, como nós falamos, ele traiu-se, e Jesus o perdoou, certo? E nós ficamos a lembrar, principalmente as pessoas de outras religiões, eu já não digo nós espíritas, mas quando eu digo nós, humanos, quando chega, aí vamos queimar o Judas, o boneco, vamos fazer isso, uma loucura, certo? Uma falta de raciocínio. Jesus já o perdoou há tantos anos, há tantos séculos. Judas já está tão avançado, mas nós estamos ainda num atraso enorme. Olha, nós sabemos, com todos esses conhecimentos, né, que muitas vezes perdoar é um aprendizado difícil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas é um aprendizado, certo? Que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, um aprendizado difícil. Que esse aprendizado não raro requer um esforço muito grande. Mas por isso mesmo é divino, perdoar é divino. É o caminho da porta estreita. Aqueles que querem passar pela porta larga, que é mais fácil, não perdoam. Eles querem saber no sacrifício do perdão, que perdoar é difícil. Mas nós temos que nos esforçar para perdoar, para passarmos pela porta estreita. Então é um trato diário, certo? É um trato diário. Jesus Cristo nos disse que devemos perdoar 70 vezes 7. É porque em sua divina sabedoria sabia que não só o ofensor, mas também o ofendido possui fragilidade de caráter. E igualmente ser perdoado 70 vezes 7. Então, tanto nós, os ofensores, quanto eles, os ofendidos, todos nós temos fragilidades em nosso caráter, gente. Então, que a gente procure o treino do perdão a cada dia, o exercício certo do perdão, porque não é fácil, não é fácil.
Mas nós estamos aqui encarnados para aprendermos a lidar conosco e com o próximo. Então, temos que praticar o perdão. Nada na vida é fácil, a não ser a felicidade passageira, a felicidade da porta larga, futilidades. Aí há facilidades demais. Mas nós, cristãos, nós preferimos passar pela porta estreita. Né? Então, para concluir, lembramos-nos que, esquecendo ou não, se o perdão é algo muito importante para o perdoado, é ainda mais para aquele que tem a felicidade de conseguir perdoar. Então, esquecendo ou não, certo? O perdão é mais importante para o perdoado. É importante. Agora, muito mais para nós que perdoamos, que temos a felicidade de perdoar, de sentir o sabor divino. Quem perdoa, meus irmãos, já cresceu no amor. Quem humilde e sinceramente pede perdão, caminha para o mesmo crescimento. Não esqueçamos disso. Quem perdoa já cresceu no amor. Quem humilde e sinceramente pede perdão, caminha para o mesmo crescimento que é o amor. Então, nós agradecemos por mais uma noite, vocês conosco, pela presença virtual de vocês, através do nosso Facebook. Nós temos também a TV da IERP, né? Siga-nos, TV da IERP, clique lá no sininho para vocês receberem as notificações quando nós postarmos os vídeos, certo? Então, nós temos também o nosso Instagram, que é @IERP_Recanto. Então, agora, nós vamos, próxima semana, antes de nós encerrarmos, próxima semana, nós teremos uma participação especial, certo? Vou deixar ainda aqui em segredo para vocês, embora a gente já vai divulgar, uma participação especial da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Vou dar uma dica, ela é coordenadora da área social de divulgação, né, da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Então, convido a todos vocês, neste momento, a mentalizarem a figura meiga de Jesus Cristo para realizarmos a nossa prece final. Obrigado, Mestre Maior, por esta oportunidade de estarmos juntos, espiritualmente falando, pela oportunidade de estudarmos o vosso Evangelho, que cada vez que estudamos, aprendemos. Dai-nos, Mestre, uma noite de paz, de refazimento espiritual. Ilumina esse planeta tão lindo. Permita, Senhor Jesus Cristo, que essa luz divina do Senhor alcance a todos nós, encarnados e desencarnados, deste planeta maravilhoso. Ilumina os nossos instrutores espirituais. Abençoe a nossa casa espírita, Recanto dos Pássaros. Dai-nos forças e coragem para enfrentarmos
a nós mesmos e para aprendermos amorosamente a enfrentarmos aos outros. Dai saúde aos doentes, Senhor. Levanta os caídos. Mostra a tua luz aos cegos espirituais e aos cegos encarnados. Abrandai os corações raivosos que ainda não sabem o que é o perdão. Ilumina cada vez mais a todos nós, que assim seja. Que Deus abençoe cada vez mais a todos vocês. Até a próxima semana, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e luz.